Capítulo 3. A viagem de trem durou aproximadamente 1 hora. O trem entrou bufando em Ballbridge, onde eles deviam saltar. É pequena demais, Gwendolyn exclamou num tom de crítica. Ballbridge! Gritou um carregador, correndo ao longo da plataforma. Ballbridge! Os jovens Shunt saltam aqui, por favor. Jovens Shunt, Gwendolyn repetiu com desagrado. Não podem me tratar com mais respeito? Ainda assim, aquela atenção agradou-a. Gato via que, enquanto calçava suas luvas de dama, ela tremia de excitação. Ao desembarcarem, ele encolheu-se por trás dela e ficou a ver seus baús serem jogados na plataforma varrida pelo vento. Gwendolyn marchou até o carregador que gritava. Nós somos os jovens Shunt, disse-lhe majestosamente. Seu tom não causou impressão. O carregador limitou-se a chamá-los com um gesto e entrou apressado na estação, onde ventava ainda mais do que na plataforma. Gwendolyn precisou segurar o chapéu na cabeça. Ali um rapaz veio ao encontro deles, ladeado pelas abas do seu sobretudo, que o vento inflava. Nós somos os jovens Shunt, Gwendolyn informou-lhe. Gwendolyn e Eric? Prazer em conhecê-los, disse o rapaz. Sou Michael Saunders. Serei o tutor de vocês e das outras crianças. Outras crianças? Gwendolyn ecoou, em tom arrogante. Mas evidentemente o Sr. Saunders era uma dessas pessoas que não conseguem ficar paradas e já tinha ido em disparada cuidar da bagagem deles. Gwendolyn ficou um pouquinho irritada. Mas quando o Sr. Saunders voltou e os levou para fora, para a frente da estação, havia um automóvel esperando. Comprido, preto e brilhante. Gwendolyn esqueceu-se da contrariedade, achando aquilo inteiramente apropriado. Gato queria que tivesse sido uma carruagem. O automóvel estremeceu, guinchou e soltou o cheiro de gasolina. Ele ficou enjoado na mesma hora. Ficou ainda mais enjoado quando deixaram Ballbridge para trás e percorreram guinchando uma estrada de terra serpenteante. A única vantagem que ele via era que o automóvel viajava bem depressa. Depois de apenas 10 minutos, o Sr. Saunders anunciou. Vejam, ali está o Castelo Crestomanci. Daqui temos a melhor visão dele. Gato virou o rosto nauseado e Gwendolyn seu rosto fresco, para onde ele apontava. O castelo, no topo do morro defronte, era cinzento e cheio de torres. Depois de uma curva da estrada, eles tornaram a avistá-lo. Dessa vez com uma parte nova, uma extensão de janelões e uma bandeira tremulando acima. Viram árvores majestosas, cedros escuros e sólidos, olmos imensos, e vislumbraram gramados e flores. Parece maravilhoso, disse Gato enjoadamente, um pouco surpreso por Gwendolyn não dizer nada, e torcendo para que a estrada não fizesse muitas curvas antes de chegar ao castelo. Não fez. O automóvel contornou velozmente a praça gramada de um povoado e entrou por um grande portão. Depois dele havia uma alameda comprida, ladeada de árvores, e no final a grande porta da parte antiga do castelo. O carro rodeou o canteiro em frente à porta, as rodas fazendo barulho no cascalho do chão. Gwendolyn inclinou-se para a frente, ansiosa, pronta para ser a primeira a descer. Era evidente que haveria um mordomo, e talvez lacaios também, e ela mal podia esperar para fazer sua entrada triunfal. Mas o automóvel seguiu em frente, deixando para trás as paredes cinzentas e irregulares do castelo antigo, e parou diante de uma porta discreta, onde começava a parte mais recente. Era uma porta quase que secreta. Havia um agrupamento de rododendros que a escondia de ambas as partes do castelo. Estou trazendo vocês por este caminho porque é a porta que usarão mais, explicou alegremente o Sr. Saunders. Achei que ficaria mais fácil aprender a se orientar aqui se já começassem como deve ser. Gato não se importava. Achava aquela porta mais simpática.
Mas Gwendolen, roubada de sua entrada triunfal, lançou ao Sr. Saunders um olhar feroz e pensou em jogar nele um feitiço bem desagradável. Mas resolveu não fazer isso, pois ainda queria causar boa impressão. Desceram do automóvel e seguiram o Sr. Saunders, cujo sobretudo tinha o costume de inflar-se mesmo quando não havia vento, para dentro da casa até um vestíbulo quadrado, de piso encerado. Uma dama muito imponente esperava ali para recebê-los. Usava um vestido justo lilás, e seus cabelos formavam uma pilha negra bastante alta. Gato achou que deveria ser a senhora Crestomance. Essa é a senhora Bessemer, a governanta, apresentou o Sr. Saunders. Eric e Gwendolen, senhorita Bessemer. Infelizmente, Eric enjoou um pouquinho na viagem. Gato não percebera que seu problema era tão óbvio. Sentiu-se desconcertado. Gwendolen, muito contrariada por ser recebida por uma mera governanta, estendeu a mão para a senhorita Bessemer com frieza. A senhorita Bessemer apertou-lhe a mão como uma imperatriz. Gato estava justamente pensando que ela era a dama mais intimidante que já conhecera, quando ela virou-se para ele com um sorriso muito bondoso. Pobre Eric, comentou. Andar de automóvel também me faz mal. Você vai ficar bem, agora que já saiu daquela coisa. Mas se não ficar, eu lhe darei um remedinho. Venham lavar as mãos e dar uma olhada nos quartos de vocês. Seguindo o estreito triângulo lilás do vestido dela, os dois subiram alguns degraus. Percorreram corredores, subiram mais outros degraus. Gato jamais, em parte alguma, tinha visto tanto luxo. Toda a extensão era coberta por uma passadeira, um tapete verde macio como grama na manhã orvalhada. E o piso a cada lado era tão encerado que refletia a passadeira e as paredes brancas com os quadros nelas, pendurados. Tudo estava em total silêncio. Eles nada escutaram durante todo o caminho, a não ser os seus próprios pés e o ruge-ruge lilás da senhora Bessemer. A senhorita Bessemer abriu uma porta para um jorro de luz do sol da tarde. Este é seu quarto, Gwendolen. Seu banheiro abre para ele. Obrigada, Gwendolen disse e deslizou majestosamente para dentro, para tomar posse do quarto. Gato, por trás da senhorita Bessemer, espiou para dentro e viu que o quarto era bem grande. Um tapete turco colorido e macio cobrindo a maior parte do assoalho. A senhorita Bessemer informou. A família janta cedo quando não há visitantes, para que possam jantar com as crianças. Mas imagino que mesmo assim vocês gostariam de um chá. Para qual dos quartos posso mandá-lo? Para o meu, por favor, Gwendolen disse ao mesmo instante. Depois de uma pausa curta, a senhorita Bessemer disse. Bom, então está resolvido, não é? Seu quarto é lá, Eric. O caminho para lá era subindo uma escada em espiral. Gato gostou. Pelo que parecia, seu quarto seria na parte antiga do castelo. E tinha razão. Quando a senhorita Bessemer abriu a porta, ele viu um quarto redondo, com 3 janelas que mostravam que a parede tinha quase 1 metro de espessura. Gato não conseguiu resistir e atravessou correndo o tapete brilhante para subir num dos largos bancos sobre a janela e olhar para fora. Então olhou em volta do próprio quarto. As paredes curvas eram caiadas, assim como a lareira larga. A cama tinha uma colcha de retalhos. Havia uma mesa, uma cômoda e uma estante com livros de aparência interessante. Ora, estou gostando muito, disse a senhorita Bessemer. Infelizmente, o seu banheiro é no corredor, a senhorita Bessemer explicou, como se isso fosse uma desvantagem. Gato, que jamais tivera um banheiro privativo, não se importou nem um pouco. Assim que a senhorita Bessemer foi embora, ele correu para dar uma olhada no banheiro. Ficou intimidado ao deparar com 3 toalhas vermelhas de tamanhos diferentes e uma esponja do tamanho de um melão. A banheira tinha pés de leão. Um dos cantos do banheiro era azulejado, com cortinas de borracha vermelha e um chuveiro. Gato não resistiu e foi experimentar.
Quando terminou, o banheiro estava bastante molhado. Voltou para o quarto, ele próprio um pouco úmido. A essa altura, seu baú e sua mala já tinham chegado ao quarto. E uma criada ruiva estava guardando suas roupas. Ela disse a Gato que se chamava Mary e quis saber se estava colocando as coisas nos lugares devidos. Ela é muito simpática, mas Gato sentiu-se tímido diante dela. Os cabelos vermelhos lembravam a senhorita Larkins, e ele não atinava com alguma coisa para lhe dizer. Posso descer para tomar chá? Gaguejou. Fique à vontade, ela respondeu. Seu tom foi um pouco frio, o gato pensou. Tornou a descer a escada correndo, sentindo que talvez tivesse cometido uma gafe com ela. O baú de Gwendolyn estava no meio do quarto. A própria Gwendolyn estava sentada, como uma rainha, à mesa redonda perto da janela, diante de um grande bolo de estanho. Um prato com pão preto e manteiga e um prato com biscoitos. Eu disse à garota que eu mesmo vou arrumar as minhas coisas, anunciou. Tenho segredos no meu baú e minha caixa. E pedi a ela para trazer logo o chá porque estou faminta. E veja só isto. Já viu uma coisa tão sem graça? Nem sequer trouxeram geleia? Talvez os biscoitos sejam gostosos, disse Gato esperançosamente. Mas não era. Pelo menos não especialmente. Vamos morrer de fome no meio do luxo, Gwendolyn suspirou. Seu quarto certamente era luxuoso. O papel de parede parecia feito de veludo azul. A parte superior e inferior da cama eram estofadas como uma poltrona, em veludo azul com botões. E a coxa de veludo azul tinha exatamente o mesmo tom. As cadeiras eram pintadas de dourado. Havia uma penteadeira digna de uma princesa, com gavetinhas douradas, escovas com cabos dourados e um comprido espelho oval numa moldura de flores douradas. Gwendolyn admitiu que gostava da penteadeira, embora nem tanto do armário, que ostentava uma pintura de guirlandas e dançarinos em trajes típicos. Os armários servem para a gente pendurar roupas dentro, não para ficar olhando. Essas figuras me incomodam, reclamou. Mas o banheiro é lindo. O banheiro era coberto de azulejos azuis e brancos, e a banheira era embutida no piso de lajotas. Sobre ela, como o cortinado de um berço, pendiam cortinas azuis para quando ela quisesse utilizar o chuveiro. As toalhas combinavam com os azulejos. Gato preferiu seu próprio banheiro, mas talvez por ter sido obrigada a passar muito tempo no de Gwendolyn, Ela o trancou lá dentro enquanto desfazia sua bagagem. Através do ruído do chuveiro, Gwendolyn teria que culpar a si própria pelo estado de inundação do banheiro depois. Gato ouviu a voz dela altear-se com irritação, falando com alguém que viera retirar as coisas do chá e a surpreendera com o baú aberto. Quando Gwendolyn finalmente destrancou a porta do banheiro, ainda estava zangada. Acho que os criados daqui não são muito educados, declarou. Se aquela garota disser mais alguma coisa, vai ficar com um furúnculo no nariz, mesmo tendo o nome de Eufêmia. E Gwendolyn acrescentou caridosamente. Mas estou inclinada a achar que ser chamada de Eufêmia já é castigo suficiente para qualquer pessoa. Você tem que vestir seu terno novo, gato. Ela disse que o jantar é daqui a meia hora e temos que nos vestir para ele. Já ouviu falar em alguma coisa tão formal e artificial? Pensei que você gostasse desse tipo de coisa, disse Gato, que certamente não gostava. Pode-se ser suntuoso sem deixar de ser natural, Gwendolyn retrucou. Mas ainda assim a ideia de pompa que a esperava camou-a. Vou usar meu vestido azul com a gola de renda, disse. E acho mesmo que ter o nome de Eufêmia é uma carga suficientemente pesada para uma pessoa suportar, por mais grosseira que ela seja. Quando o gato subia sua escada em caracol, o castelo encheu-se com um ronco misterioso. Era o primeiro ruído que ele ouvia ali dentro. Aquilo o assustou. Mais tarde ele ficou sabendo que se tratava do gongo de vestir-se,
para avisar a família que eles tinham meia hora para preparar-se para o jantar. Gato naturalmente não precisaria de todo esse tempo para colocar seu terno, de modo que tomou outro banho de chuveiro. Sentia-se molhado, fraco e quase lavado de todas as suas energias quando a criada que tinha a infelicidade de se chamar Eufêmia veio buscá-lo, com Gwendolen, para levá-los à sala de estar, onde a família estava esperando. Gwendolen, em seu lindo vestido azul, entrou confiantemente. Gato esgueirou-se atrás dela. O aposento parecia cheio de gente. Gato não tinha ideia de como todas aquelas pessoas vieram a fazer parte da família. Havia uma senhora idosa, usando luvas de renda, e um homenzinho de sobrancelhas espessas e voz estridente que falava sobre ações e dividendos. O Sr. Saunders, que tinha os pulsos e os tornozelos compridos demais para seu brilhoso terno escuro, e pelo menos 2 damas mais jovens, e pelo menos 2 homens mais jovens. Gato avistou Crestomance, esplêndido em seu traje de veludo de um vermelho muito escuro. E Crestomance viu Gato e Gwendolen, e contemplou-os com um sorriso vago e perplexo, que deu a Gato a certeza de que Crestomance havia esquecido quem eles eram. Ah! Fez Crestomance. Essa é minha esposa. Os dois foram levados até uma senhora gorducha, de fisionomia plácida. Ela usava um vistoso vestido de renda, que os olhos de Gwendolen varreram de cima para baixo com considerável admiração. Mas fora isso, era uma das mulheres mais comuns que eles já tinham visto. Ela lhes dirigiu um sorriso amistoso. Eric e Gwendolen, não é mesmo? Podem me chamar de Millie, meus queridos. Aquilo era um alívio, pois nenhum deles tinha ideia de como deviam dirigir-se a ela. Millie continuou. E agora, precisam conhecer minha Júlia e meu Roger. 2 crianças gorduchas entraram e postaram-se ao lado dela. Ambas eram um tanto pálidas e tinham a tendência de respirar com força. A menina usava um vestido de renda como o da mãe, e o menino exibia um terno de veludo azul. Mas roupa alguma poderia disfarçar o fato de que ambos tinham uma aparência ainda mais comum do que a da mãe deles. As crianças olharam educadamente para Gwendolen e Gato, e todos os 4 disseram: muito prazer. Pelo que parecia, nada mais havia a dizer. Felizmente, eles não ficaram parados ali muito tempo antes que um mordomo aparecesse e abrisse a porta dupla no extremo da sala, anunciando que o jantar estava servido. Gwendolen olhou para o mordomo com grande indignação. Por que ele não veio abrir a porta para nós? Por que tivemos que nos contentar com a governanta? Ela cochichou com o Gato, enquanto os dois seguiam os outros, numa espécie de procissão desorganizada para a sala de jantar. Gato não respondeu. Estava ocupado demais agarrando-se a Gwendolen. As pessoas presentes estavam sendo distribuídas em redor de uma mesa comprida e encerada. E ele temia que, se alguém tentasse colocá-lo numa cadeira que não ficasse ao lado da de Gwendolen, ele acabaria desmaiando de medo. Felizmente, ninguém tentou fazer isso. Ainda assim, a refeição foi aterrorizante. Lacaios insistiam em enfiar bandejas de prata com iguarias deliciosas por cima do ombro esquerdo de Gato. Cada vez que isso acontecia, pegava-o de surpresa e ele tinha um sobressalto e esbarrava na bandeja. Esperava-se que ele próprio se servisse da bandeja de prata, e o menino nunca sabia a quantidade que devia pegar. Mas a dificuldade pior era por ser canhoto. A colher e o garfo com que ele deveria pegar a comida da bandeja do lacaio para o seu próprio prato estavam sempre em lugares trocados. Ele tentou mudá-los por conta própria e deixou cair uma colher. Tentou deixá-los como estavam e derramou o molho. O lacaio sempre dizia: "Não se preocupe, senhor", e isso fazia sentir-se pior do que nunca. A conversa era ainda mais apavorante. Em um dos extremos da mesa, o homenzinho de voz alta falara incessantemente sobre ações e dividendos. Na extremidade de Gato, falava-se sobre belas artes.
O Sr. Saunders, ao que parecia, havia passado o verão viajando no estrangeiro e vira esculturas e pinturas por toda a Europa, para sua grande admiração. Estava tão entusiasmado que dava socos na mesa enquanto falava. Discursou sobre estúdios e escolas, 400 e interiores holandeses, até a cabeça de Gato girar. Gato olhou para as feições magras e angulosas do Sr. Saunders e maravilhou-se com todo aquele conhecimento que havia por trás delas. Então Milly e Cristomance entraram na conversa. Milly recitou uma lista de nomes que Gato jamais tinha ouvido falar em sua vida. Cristomance fazia comentários sobre eles, como se aqueles fossem nomes de seus amigos íntimos. Gato pensava, fosse como fosse o resto da família, Cristomance não era comum. Tinha olhos muito negros e brilhantes, que eram notáveis até mesmo quando ele parecia vago e sonhador. Quando ele estava interessado, como estava em artes plásticas, seus olhos se franziam de um modo que pareciam derramar seu brilho pelo resto do rosto. E para espanto de Gato, as duas crianças mostravam-se igualmente interessadas. Mantinham um gorjear contínuo, como se realmente compreendessem o que os pais diziam. Gato sentiu-se esmagadoramente ignorante com toda aquela conversa, e mais o problema do aparecimento súbito das bandejas de prata e os biscoitos insosso que ele comera com o chá. O menino constatou que não tinha o menor apetite. Precisou deixar metade do seu bolo de sorvete. Invejou Gwendolyn, que conseguia fartar-se de comida com tamanha calma e superioridade. Finalmente a refeição chegou ao fim. Eles tiveram permissão de escapar para o luxuoso quarto de Gwendolyn. Ali, Gwendolyn sentou-se na cama estofada. Que truque infantil! Exclamou. Estavam se exibindo para nos fazer sentir inferiores. O Sr. Nostro tinha me avisado disso. É para disfarçar a pobreza de alma deles. Que esposa chata e horrível. E já veio gente tão sem graça e estúpida quanto aquelas duas crianças? Sei que vou odiar esse lugar. Esse castelo já está me oprimindo. Não pode ser tão ruim. Depois que a gente se acostuma. Gato aventurou, sem esperanças. Vai ser pior, Gwendolyn assegurou. Existe alguma coisa nesse castelo. É uma influência ruim, mortificante. Está espremendo a vida e a bruxaria de dentro de mim. Mal consigo respirar. Está imaginando coisas, porque quer voltar para a Sra. Sharp, disse Gato. Ele suspirou, sentia muita saudade da Sra. Sharp. Não estou imaginando, não. Pensei que fosse uma coisa suficientemente forte a ponto de até você sentir. Vamos, tente. Não consegue sentir a mortificação? Na realidade, Gato não precisava tentar, pois entendia o que ela queria dizer. Havia mesmo algo de estranho no castelo. Ele achava que era simplesmente porque tudo era tão silencioso. Porém, era algo mais do que isso. Havia uma suavidade na atmosfera, uma falta de peso, como se tudo o que diziam ou faziam fosse abafado sobre um enorme edredom de plumas. Os ruídos normais, como a voz deles dois, pareciam sem substância, não produziam eco. É estranho, sim, concordou. É mais que estranho, é terrível, disse Gwendolyn. Terei sorte se sobreviver. Então, para a surpresa de Gato, acrescentou. Portanto, não me arrependo de ter vindo. Eu sim, retrucou Gato. Ah, naturalmente você precisa de quem tome conta de você, Gwendolyn exclamou. Está bem, há um trabalho na penteadeira. Está bem, há um baralho na penteadeira. Na verdade são para adivinhação, mas se tirarmos as figuras, podemos jogar com ele, se você quiser.